Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Definindo o nosso chamado. O objetivo para este estudo é aprofundar metodicamente nossas raízes na verdade bíblica sólida, bem como nas questões espirituais importantes dos tempos atuais, para que andemos no nosso propósito supremo. Por esta razão, queremos explorar mais profundamente o que começamos a estudar no último capítulo, Efésios 4, 11 e 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui nós temos listados os ministérios, cuja função é equipar a igreja para o seu propósito supremo, o qual deve ser alcançar a medida da plenitude de Cristo. Isso deve ser o nosso objetivo maior e o foco que motiva tudo o que fizermos no ministério. Tudo que se afastar dessa simplicidade de propósito nos desviará do nosso chamado. Nosso objetivo é crescer até o próprio Senhor Jesus, conhecê-lo e permanecer nele. Agora descreveremos brevemente cada um dos ministérios dados à igreja para este propósito, começando com o primeiro, o apóstolo. É-nos dito em Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus é o apóstolo, assim como ele foi o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Quando crescermos no ministério, estamos de fato crescendo naquele aspecto dele. O ministério apostólico por si mesmo é composto basicamente de todos os outros ministérios. Por exemplo, os primeiros apóstolos na Bíblia, Pedro, João e Paulo, foram todos grandes mestres e certamente pastores. Todos profetizavam e fizeram a obra de um evangelista. Entretanto, não quer dizer que alguém que venha a ter todas essas coisas seja um apóstolo. Por quê? Porque o ministério apostólico é mais do que apenas uma função, é uma comissão. Qualquer cristão, mesmo um que não seja realmente chamado para nenhum dos ministérios que equipam, pode às vezes ser usado para ensinar, pastorear outros, profetizar ou conduzir uma pessoa ao Senhor. Qualquer um desses ministérios que equipam exige uma comissão. O ministério apostólico requer uma comissão pessoal do próprio Senhor. Não surge simplesmente de uma impressão ou de uma palavra profética. Como o apóstolo Paulo menciona em Atos 9:27, a primeira coisa que ele declara para verificar seu ministério apostólico é ter visto o Senhor. Obviamente, ele estava falando aqui sobre mais do que um sonho ou uma visão. Por que um apóstolo tem de ver o Senhor? Os apóstolos são os principais edificadores do templo do Senhor, que é a igreja. Como Moisés, o primeiro nos textos bíblicos a construir uma habitação do Senhor, teve de subir a montanha para ver o modelo do tabernáculo antes de construí-lo. O apóstolo deve ter uma visão clara do que vai construir. O modelo da igreja é o próprio Jesus. Algo acontece quando se contempla a glória e a majestade de quem Ele é, que transmite um conhecimento, um foco e uma capacidade de decisão essencial
para a autoridade apostólica verdadeira. O peso apostólico supremo pode ser resumido em Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Hoje, muitas definições populares do ministério apostólico focalizam realmente mais dons administrativos do que apostólicos. A atividade de recrutar igrejas e formar uma organização, ou ensinar no governo da igreja, pode ser feita por pessoas que nem tenham algum dos ministérios listados aqui para equipar a igreja. Um bom homem de marketing multinível pode fazer isso. A unção apostólica verdadeira compele a igreja a se aproximar do Senhor, a contemplá-lo e a ser moldado à sua imagem, não apenas a desenvolver um sistema. Além de ter autoridade para edificar, há também outros aspectos relacionados ao ministério apostólico, tais como a autoridade para destruir os erros de abordagem, a heresia e a apostasia. Uma das razões pelas quais há tanta confusão e disputa sobre doutrina hoje é a falta da verdadeira autoridade apostólica na igreja. Quando este ministério for restaurado plenamente à igreja, haverá uma autoridade para confrontar as grandes questões usando a sabedoria do alto, que estará acima da reprimenda ou disputa. Tal autoridade não provém do título, mas de uma substância e uma unção que a sabedoria humana não pode refutar. Em Provérbios 24, 3, 4 é-nos dito: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem. É a sabedoria que realmente edifica a casa. O conhecimento atrairá multidões, mas temos frequentemente tentado atrair multidões antes de edificarmos a casa. Quando isso é feito, não temos igrejas verdadeiras, mas apenas multidões que se reúnem. Isso mudará quando o verdadeiro ministério apostólico for restaurado. Virá principalmente com sabedoria, não apenas com conhecimento. Portanto, não atrairá tanta gente, mas edificará algo em que o próprio Senhor irá habitar. Em todos os apóstolos da Bíblia se viu também uma característica apostólica fundamental, a de ter a natureza ousadamente pioneira. É um impulso para ir além, mais alto e mais profundamente, que compele outros a fazer o mesmo. Nada nesse mundo é mais contagiante do que alguém que esteja perto do Senhor. Esta é a motivação que se destaca no ministério apostólico. Poderia ser classificada simplesmente como liderança. Entretanto, essa é uma liderança que não dita apenas a direção, mas lidera de fato. Quando aparecer o verdadeiro ministério apostólico, a igreja será mais atraída por tudo em que ela é chamada para andar. É algo intangível que só pode vir por uma unção especial, reservada àqueles que têm uma consistência que pode ser confirmada. Entretanto, porque este ministério também é um conjunto de todos os outros ministérios que equipam, será também totalmente prático no ensino, no aconselhamento, na transmissão compartilhada da visão e direção, bem como no alcance dos perdidos. Não há dúvida de que a igreja necessita de liderança apostólica neste tempo, mas não podemos aceitar substitutos baratos. Se quisermos a coisa real, devemos estar dispostos a esperar por ela. Apóstolos não são feitos da noite para o dia. Até Paulo foi chamado como apóstolo muitos anos antes de ser comissionado para este ministério. Ele foi um apóstolo muito imaturo antes de crescer e ganhar experiência.
Uma das razões principais para a superficialidade da igreja hoje é a superficialidade daqueles que estamos dispostos a seguir. Essa é uma questão importante demais para ser negligenciada. O Senhor elogiou a igreja de Éfeso no livro de Apocalipse por colocar à prova aqueles que se denominam apóstolos e não são. Podemos errar ou perder o tempo da nossa visitação não reconhecendo aqueles que têm um ministério apostólico autêntico, ou podemos errar recebendo com facilidade aqueles que não têm realmente o ministério, embora clamem que sim. Lembre-se, existe uma trincheira de cada lado da estrada da vida, mas quando você estiver no caminho, saberá disso por causa da vida que estiver fluindo.